Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro aqui, mais um giro da Hora do Dharma. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto e a gente vai responder uma pergunta que veio lá do Instagram hoje, né? Que é do Rock, que ele fez a seguinte pergunta: Como fazer a motivação não se transformar em frustração durante as dificuldades na jornada? Essa é uma excelente pergunta, né? Então, isso é bacana da gente abordar por aqui. Justamente por quê? Porque quando a gente olha para o imaginário popular, né, a gente vai ter essa questão que as pessoas dizem: você ou aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Na verdade, você sempre vai aprender pelo amor. Porque se fosse só aprender pela dor, todo mundo já era sábio. E na verdade, se a gente começar a olhar com muito cuidado para as nossas próprias verdades e para o modo como as pessoas andam, tá todo mundo defendendo suas verdades dentro das bolhas, e dentro disso, é, cada um vai tentar controlar essa bolha. Olha a metáfora, você vai tentar controlar essa bolha diante de uma realidade que ela está mais ampla, ou seja, tem mais fatores dentro da realidade que eu não estou conseguindo olhar. Por quê? Porque quando eu olho para as coisas e eu olho a parte das bolhas, é como se fosse um filtro, é como se fosse um óculos 3D. Então, quando eles fazem essa pergunta que é, como é que eu faço para andar com uma motivação que não gere mais frustração? Esse tipo de pergunta se dá de modo que ou a pessoa ela se frustrou tanto que ela entendeu que quando ela está frustrada, ela acaba gerando mais frustração para ela e para os outros. Ou alguém chegou para falar para essa pessoa que é possível fazer de outra forma. Então, o que é que eu gostaria de trazer hoje? Eu gostaria de trazer justamente essa imagem da roda da vida, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. Então, a gente vai ter essa imagem da roda da vida e o que é que a gente tem nela? A gente tem a origem da confusão. Quando eu vou apresentar a roda da vida, eu começo apresentando o quê? Eu começo apresentando o céu. Ou seja, eu vou mostrando para a pessoa como que a gente tem uma natureza livre, que é como o céu, que está aqui, ó, tá? Uma natureza livre, que é como o céu, tá? Aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Assim é melhor. Uma natureza livre, que é como o céu. E, a partir da ignorância, a gente estreita a visão e se perde. Por exemplo, pessoal, em geral, o que a gente chama de liberdade hoje é seguir os impulsos. E quando a gente segue esses impulsos, o que é que a gente faz? A gente acha que liberdade é seguir os impulsos que surgem. Então a gente se mistura com esses impulsos que surgem dentro de nós e a gente diz assim: isso sou eu, aquele é o outro. Então tem uma dualidade aqui operando. E eu não consigo mais entender que, na verdade, o ponto central não é o conteúdo descritivo que eu estou dando para as situações, que eu vou chamar de experiências. Roberto, o que é isso que você está chamando de experiências? São os encontros que eu tenho com lugares, pessoas, situações e assim por diante. Então, o que é que vai acontecer? A gente agora se dá conta de que é assim, ó. Você olha para as coisas e, sem uma percepção mais ampla de como a própria mente opera, a gente acaba dando poder às coisas, situações, lugares, pessoas, circunstâncias, etc., muito maior do que aquilo realmente está acontecendo. Então, por exemplo, a gente não inclui quando a gente fala as coisas, a gente não inclui essa liberdade do céu.
Esse céu não é um céu em algum lugar, pessoal. É um jeito de dizer que é o céu da mente. Por quê? Porque ele está fora de qualquer confusão. Aqui do outro lado, eu vejo a lua. A lua é o quê? A lua se representa a sabedoria, que está incessantemente presente em todos os seres, mas a gente acaba se confundindo e ficando preso às nuvens. Quando a gente olha para as nuvens, o que é que a gente vê? A gente vê aqui, ó, um Buda. Só que nesse caso aqui, o Buda, ele não é o Buda físico, tá? Ele é o Buda no sentido de que é a nossa natureza desperta tentando dizer pra gente, acorda pra Jesus, menino. Em troca até de tradição aqui, né? Por quê? Porque se você olhar com cuidado aqui, ó, o que é que ele está olhando? Ele está mostrando o dedo apontando para a Lua. Ele poderia ser autorreferente e apontar para ele mesmo, não é verdade? Ele não poderia fazer isso? Mas não, ele aponta para fora. Outra coisa, se você também olhar, o Bodhisattva, ó, ele está aqui sobre uma flor de lótus. Ele não está dentro da roda da vida, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, por que que a gente está falando de tudo isso mesmo? Porque a pergunta é, como que a gente faz para não transformar o sofrimento, a insatisfação, em mais insatisfação durante a jornada? Então, o que é que eu vejo, ó? Eu vejo que logo abaixo desse céu eu tenho um diadema aqui com 5 caveirinhas. Essas caveiras representam as 5 sabedorias. Tanto é que se você olhar aqui, cada uma tem uma cor das 5 sabedorias. Por quê? Porque quando eu estou agora lúcido, eu vejo que se eu andar nos lugares a partir da sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade e sabedoria de Dharmata, o que é que vai acontecer? A gente começa a entender o seguinte: eu começo a entender o seguinte, eu começo a perceber que se eu andar nos lugares de um jeito que eu possa manifestar a lucidez, é melhor, é bem melhor. Então, quando eu vou andar nos lugares agora, eu começo a perceber que, em vez de eu andar a partir das emoções perturbadoras, é melhor eu andar a partir de sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria de Dharmata. Por quê? Porque eu consigo então ajudar as pessoas no lugar onde elas estão, e não no lugar que eu quero que elas estejam. Deu para entender? Aí, o que acontece? Eu não vejo as 5 sabedorias. Então, eu vou precisar meditar. Tá aqui, ó, tá tudo aqui, pessoal. É como se fosse um mapa de como fazer a lucidez operar dentro de nós. Aí, ó, quando eu tô aqui, eu vejo que eu posso meditar. Aí aqui significa o quê? O Bodhisattva olhando, o Bodhisattva somos nós. Olhando e dizendo, cara, eu não quero mais gerar sofrimento em cima de sofrimento. Não faz sentido isso. Não faz sentido mesmo, né? Por quê? Porque qual é o sentido de eu ficar gerando sofrimento em cima de sofrimento? Então já surgiu uma lucidez ali dentro. Porque observa, quando eu faço essa pergunta, eu estou fora da bolha. Porque dentro da bolha eu estou jogando um jogo. Aí eu percebo que o quê? No centro da roda da vida, a partir da meditação silenciosa, ó, tem um Buda aqui, ó, tá vendo? Que ele está sentado meditando. No centro da roda da vida, o que é que eu vou fazer? Eu vejo os 3 animais. Quais são os 3 animais? Javali, o galo e a cobra. O javali, ele representa a própria ignorância sobre tudo isso que a gente já falou aqui. Vou mudar aqui, tá? Tudo isso que a gente já falou aqui. Ou seja, representa o estreitamento da visão.
Esse estreitamento da visão, ele vai fazer com que eu agora opere uma identidade e essa identidade ela se vê separada de tudo isso que a gente falou. Porque o problema não é a identidade em si. O problema é que a gente se move e quando a gente começa a se mover, a gente esquece essa liberdade de que a gente pode se manifestar de um jeito depois do outro, depois do outro, depois do outro. E nós não somos a identidade propriamente, somos os criadores da identidade. Aí aqui, ó, eu vejo que tem um javali, esse javali se move e tem um galo aqui atrás e tem uma cobra, porque ele é essa representação aqui é basicamente o movimento de energia dentro de nós. Então são inteligências, tá? Eu estou tentando pegar inteligências sutis que estão funcionando dentro de nós, que a gente não consegue ver propriamente, porque a gente está se movimentando de uma forma acelerada para cima e para baixo, tá? Aí, o que é que eu vou ver? Eu vou ver que o javali é o estreitamento da visão. Ele agora tem o galo. O galo é a sensação de avareza, de avidez. A sensação de avidez é o quê? É que está faltando algo, que eu não sei bem o que é, mas eu vou buscar. E logo em seguida tem a energia de defesa, que é a cobra. Essa energia de defesa, quando a gente se sente, quando a identidade dela se sente atacada, é a cobra que ataca. Porque a cobra fica quieta, né? Mas se tu for cutucar a cobra, ela te ataca. Ou seja, aqui é que vão surgir as 10 ações não virtuosas. Eles são entrelaçados, tá? Mas qual é o ataque da identidade? As 10 ações não virtuosas. Porque eu tô defendendo uma visão equivocada da realidade, que eu não tenho a sensação de que aquilo é equivocado, eu só me movo dessa forma. Eu tenho uma sensação de que é para obedecer esse movimento, que é o galo, e eu tenho uma defesa daquilo, que são as 10 ações não virtuosas, propriamente. Aí aqui, ó, é onde simboliza o sofrimento, que é a pergunta, respondendo a pergunta do Rock. Ou seja, uma hora, se eu me mover com as ações virtuosas, eu gero mérito, e se eu me mover com as ações não virtuosas, eu gero sofrimento. Mas isso é cíclico. Então aqui eu já tenho a representação da primeira nobre verdade, ou seja, na perspectiva das identidades, por eu ignorar, por eu não conseguir ver todo esse aspecto mais amplo da liberdade da mente, de eu poder me manifestar de outras formas, eu simplesmente vou colher insatisfação. A palavra sofrimento ela não traduz bem o que a gente quer passar, tá? É insatisfatoriedade, ou seja, a ação incessante em buscar algo do lado de fora, que eu não sei bem o que que é, e esse algo do lado de fora, ele vai me satisfazer. Aí a gente tem então o que a gente chama dos três tipos de materialismo. O materialismo físico, onde eu estou buscando coisas, situações, lugares, pessoas, etc. O materialismo intelectual, por exemplo, hoje a gente tem, o galo representa hoje a obesidade mental, né? Que é o quê? Tu tá dando tudo para as pessoas de informação e aquilo não satisfaz. Ou então ao contrário, a pessoa pega um recorte da realidade e esse recorte da realidade faz ela se mover de uma outra forma, que não é propriamente uma forma virtuosa. Essa linguagem da virtude ela é boa porque ela chega em várias pessoas, mas não é bem o caminho final, né? Porque o caminho final é procurar a sabedoria. Então, quando a pessoa está se fazendo essas perguntas, como foi a pergunta inicial, ela está buscando a sabedoria, porque ela já tem essa sabedoria, né? Aí aqui, ó, você vai ver que tem os bodhisattvas aqui subindo, ó, e aqui você tem alguém dando uma mão, que é o quê? Alguém te mostrando que isso aqui é possível de ser feito, né? E aqui do outro lado são os venenos da mente, né? Aqui é importante salientar, pessoal, que essas imagens aqui, elas não representam demônios, tá? Não tem esse tipo de questão dentro do budismo. A gente não está buscando isso. A gente não tem uma luta contra alguma coisa. Aí, vamos lá. Na perspectiva das identidades, da ignorância, a gente vai colher insatisfatoriedade.
Mas aí eu entendo quais são as causas dessa insatisfatoriedade. Aí eu percebo que o quê? Eu percebo que eu tenho os três animais atuando a partir de seis mentalidades possíveis, de forma estreita. Que a gente vai chamar de reino dos deuses, que está aqui em cima, reino dos semideuses, que está aqui logo abaixo, reino humano, que é onde a gente está, reino animal, reino dos fantasmas famintos e reino dos infernos. O que que é isso? Não é que tem um reino em algum lugar lá fora. É porque quando a gente se coloca nesse lugar, exatamente nessa mentalidade, a gente tem a sensação de que o mundo lá fora é exatamente como a gente está vendo. O mundo é assim. Então, nos reinos dos deuses, eles não têm propriamente um sofrimento explícito, mas eles têm a ignorância. Então, aqui a emoção perturbadora é o orgulho. Eu sou assim. A pessoa se acha, né? Ela se acha, ela tem um rei na barriga. Aqui a emoção perturbadora é a competitividade, porque os semideuses eles se movem por inveja, eles estão o tempo todo competindo com os deuses para ganhar o que eles querem. Em seguida, a gente tem a questão do reino humano. E o que acontece nesse reino humano? As pessoas agora elas têm uma sensação de que elas vão buscar segurança em coisas, situações, lugares, etc. Elas não são tão competitivas, elas não se acham assim a última bolacha do pacote, mas elas têm uma sensação de que se elas buscarem segurança nas coisas externas, elas vão se sentir bem. Elas têm uma sensação de que tem que obedecer plenamente o planejamento. Aí elas pagam impostos, elas têm todas essas coisas que a gente tem, né? Tem dificuldade no início do ano, porque tem várias contas para pagar, parcela tudo em 10 vezes. Aqui, a emoção perturbadora é o desejo e o apego. Aqui embaixo é o reino animal em que sentido? Porque a pessoa ela tem uma certa preguiça, ela tem um torpor, ela tem uma falta de interesse sobre como a vida funciona. Se ela tiver comida, uma geladeira e um banheiro para ela se mover, tá bom demais. E essa coisa de pensar muito na vida dá muito trabalho. Se tiver um Wi-Fi para eu ficar ali olhando o Wi-Fi durante o dia, tá ótimo. Aqui no Reino dos Fantasmas Famintos, eu já vejo já o quê? Eu vejo que eu tenho uma carência. E dentro dessa carência, o que é que eu vejo? Eu vejo que o mundo inteiro ele é visto a partir dessa carência. Observa aqui que os fantasmas famintos na carência, eles têm uma barriga enorme e um pescoço muito pequeno, do tamanho de um fio de cauda de cavalo. Por quê? Porque os seres que se movem dessa forma, eles só veem o que está faltando, nada satisfaz, tudo é escassez. E aqui embaixo é o reino dos infernos, não no sentido de que é um inferno em algum lugar, é porque aqui o mundo é justificado a partir da ignorância, da violência e de tudo aquilo que do ódio, do medo e etc. Então, quando a gente olha para isso, é natural que a gente não queira se mover dessa forma. Então, como que a gente faz para não se mover dessa forma? Primeiro, a gente precisa meditar, e nessa meditação a gente vai ver que é assim. No primeiro elo tem a ignorância, ou seja, eu já não vejo mais os elos anteriores, né? Eu não estou vendo isso aqui, ó. Eu não estou vendo isso aqui com profundidade. Eu só estou vendo isso aqui, ó. No primeiro elo é a ignorância. Da ignorância surgem as marcas mentais, que são os condicionamentos. Por exemplo, eu não vejo mais o jarro de barro. Eu não vejo mais o barro. Eu vejo o jarro de barro. E esse jarro de barro, então, ele vai ter alguma coisa de um significado muito especial. Eu não vejo a coemergência, né, atuando. Eu não vejo que o que está sendo produzido e o observador são um.
Eu não vejo dessa forma. Aí eu tenho aqui, ó, o terceiro elo, que é o macaquinho. O macaquinho agora ele está olhando para algo que ele vai saltar. Então ele está em movimento, ele está inquieto. Não sei se vocês já viram já que a nossa mente fica inquieta. Aqui, na Marupa, é o feed do Instagram. Por quê? Porque a pessoa está buscando algo. Ela está buscando algo fora para ela poder ancorar. É muito perturbador ficar com essas possibilidades. É muito perturbador. E agora a pessoa vai ancorar aquilo a partir de sentidos físicos. Por isso que são cinco aqui, ó. São seis, né? Porque é olhos, olhos, ouvidos, nariz, língua, contato e mente. Agora a pessoa vai desejar ter um corpo para ela poder fazer contato com o mundo, contato com as experiências. Aqui é representado como um casal em ato sexual, mas na verdade pode ser qualquer desejo que vai vir mais lá mais à frente, que ela não está vendo, que ela quer experimentar com os sentidos físicos. Ou seja, agora ela é um ser senciente. No sétimo elo, agora ela tem uma cegueira dupla, né? Porque lá no primeiro elo ela tinha cegueira, que é ela não compreende nada disso que a gente falou antes. Então ela vai agora se mover por gosto ou não gosto. Quando ela se move por gosto ou não gosta, agora ela vai ter o desejo de experimentar o que ela gosta e evitar o que ela não gosta. Por isso que é uma pessoa aqui representada numa mesa, mas poderia ser pessoas se reunindo numa mesa de bar, num churrasco, para jogar videogame, no trabalho, seja lá o que é que for. Mas é o quê? Agora eu estou desejando agora experimentar o que eu quero e o que eu não quero. E observa que ao fundo tem uma árvore que está sendo plantada. Essa árvore agora surge no nono elo como estratégias de fuga da realidade. Por quê? Porque em vez de eu olhar a realidade agora, olhando tudo isso que eu falei, por exemplo, eu nem falei aqui que esse ser grandão aqui não é um demônio, não é isso. Esse ser grandão aqui significa impermanência, tá? Então eu não olho a impermanência, eu não olho o sofrimento, não olho nada. E agora eu estou olhando o quê? Eu estou olhando para uma árvore onde eu estou colhendo os frutos daquilo que eu desejo e evitando aquilo que eu não quero. E nessa árvore eu vou me movendo. Só que essa árvore aqui ela não está desenhada dessa forma, mas nessa árvore aqui, o tronco dela está caindo. É mais ou menos assim, pessoal. Você põe um bolo numa mesa e convida várias formigas ali dentro. Quando tu tira o bolo, as formigas demoram para entender que aquilo não está lá. Aí, o que é que vai acontecer? Eu agora tenho o décimo elo. Observa que quando eu vou falando décimo elo, que é esse aqui da pessoa grávida, é o quê? Eu não estou vendo os elos anteriores, tá? Eu simplesmente vou me movendo. São como se fossem camadas da consciência, digamos assim, uma linguagem povão. Aí aqui no décimo elo eu tenho o quê? Eu tenho uma pessoa grávida, por quê? Porque eu agora nasci como identidade. Aí eu vou pro décimo primeiro elo. No décimo primeiro elo, eu agora vou andar no mundo equilibrando pratos. E eu tenho a sensação de que eu preciso responder de modo muito urgente aos impulsos e ao mundo que está lá fora agora construído com meus olhos. Então não é o meu olho físico que se move, pessoal, é a mente. Pode ver que se eu abrir aqui agora o meu navegador aqui tem infinitas abas. E se eu me perguntar como é que eu vim parar aqui dentro, eu não sei. Eu simplesmente saio me movendo. E aqui, ó, tem um corvo aqui ao fundo do nascimento da identidade. A identidade agora tem uma urgência. Ela diz: Isso sou eu. Você sabe com quem você está falando? E ela se move para cima e para baixo. E ela tem justificativas, e ela tem desejos, ela tem urgências, e ela diz: Você não me compreende, e é isso, e aquilo, e isso, e aquilo. E ela não consegue relaxar diante de algo que é propriamente dela que está criando. Por que que tem um corvo aqui ao fundo? Porque tem o décimo segundo elo, que é a frustração, o sofrimento, a sensação de que o mundo não é de outra forma, a injustiça, tudo é a própria mente que está criando. Então, a gente deu um sobrevoo nisso na hora da vida e a gente lembra que, enquanto as coisas estão favoráveis, a gente precisa aproveitar
para meditar. Aí vai surgir o caminho, ó. Quando surge o caminho, significa o quê? Eu gostaria de olhar para tudo isso, eu não vou fazer vista grossa, e como que eu faço para transformar isso em lucidez? Aí é o nascimento no Lótus. Por quê? Porque o Lótus tem essa metáfora maravilhosa, que é como que eu pego o sofrimento e as causas de sofrimento, ou seja, o lodo e a água, e eu faço gerar um lótus ali dentro. Aí eu vou ter que unir a meditação, porque sem meditação eu não consigo olhar para isso sem ser arrastado para um lado para o outro pelos impulsos. Eu vou precisar do caminho de 8 passos, que é um método deixado pelo Buda para nos ajudar a gente localizar isso dentro da gente. E eu vou me mover agora tentando, no lugar onde eu estiver, entendendo que é assim. Eu não estou aqui como um pai. Um pai é como as pessoas me enxergam. Eu estou aqui para trazer lucidez. Por horas eu vou acertar, por horas eu vou errar. Mas eu já me movo trazendo lucidez. Quando eu errar, na verdade não é um erro. Eu estou entendendo como que a mente dos seres opera ali dentro e eu não vou gerar mais sofrimento. Porque eu só gero sofrimento se eu estiver fixado ao apego e ao desejo. Isso é uma clareza que surge. Aí a gente vai ver assim que isso aqui não pertence nem ao budismo, tá? Por exemplo, se a gente olhar o livro Em Busca de Sentido do Viktor Frankl, cara, tu vai ver que o cara tinha tudo para ser alguém que ia gerar mais sofrimento ali dentro, mas o cara trouxe lucidez. O cara estava num campo de concentração. Vale a pena a gente ter esse livro na nossa livraria, tá? E ler isso com muito cuidado, com muita cautela. Então, pessoal, isso é uma revisão rápida, não dá para aprofundar os detalhes aqui dentro nesse encontro, mas essa é uma pergunta muito hábil, tá? Que é como que a gente não gera mais frustração quando a gente encontra com a frustração no caminho. Então, eu espero ter ajudado. Eu fico por aqui e deixa nos comentários o que é que tu gostou desse vídeo e como que eu posso te ajudar para a gente poder ir nivelando aqui essa troca semanal, tá bem? Então eu fico por aqui e até a próxima no Giro da Hora do Dharma. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.